Êxodo capítulo 4, a partir do verso de número 24, lemos assim: Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Amém. Irmãos, Deus tem uma palavra para você nesse texto esquisito. Eu sei que alguns de vocês que são leitores da Bíblia já há algum tempo já esbarraram por esse texto. E esse é o tipo de texto que nos causa algum incômodo, porque a gente não entende muito bem o que isso quer dizer. A gente não compreende de maneira completa, às vezes, qual o significado disso. Não faz muito sentido. Deus vai lá e chama Moisés, e de repente está lá querendo matar Moisés. E vai a mulher do Moisés, pega uma faca de pedra e corta lá uma pelinha no piu-piu da criança e joga, e Deus não mata mais Moisés. Eu quero te dizer que isso tem tudo a ver com a sua vida. Você crê nisso? Então presta atenção na mensagem de hoje. Irmãos, a reação de Zípora, a mulher de Moisés, demonstra que eles já tinham tocado no assunto, que eles já tinham conversado a respeito, porque ela toma uma atitude e salva a vida do marido. Por isso essa mensagem também é sobre casais, a relação casal e ministério. Existe algo aqui que a gente precisa entender, que eles entendiam naquele momento, e talvez alguns de vocês não saibam. Moisés já tinha tido, muito provavelmente, pelo contexto, uma conversa com Zípora. Ele tinha contado para sua esposa a respeito daquilo que está escrito lá em Gênesis 17, a aliança de Deus com Abraão. Ele tinha chegado para sua esposa e dito: olha, eu sou descendente de Abraão, eu sou filho de Abraão, e nós temos uma aliança com Deus, e o sinal da nossa aliança é uma coisa chamada circuncisão. Toda vez que um macho nasce na casa de um hebreu, é preciso fazer aquilo que hoje a gente chamaria de cirurgia de fimose. Só que naquela época, meus irmãos, com uma faca de pederneira, uma faca de pedra, não é? Ao 8º dia da criança, a criança passava por esse procedimento. E isso é marca do povo judeu até os dias de hoje. E Deus fala lá em Gênesis capítulo 7 que alguém desse povo que não cumprisse isso estaria quebrando a aliança com ele. E quebrar uma aliança é uma coisa que a gente não quer. Amém? Presta atenção. Estou falando que isso, que circuncisão é pra gente não, tá? A gente vive uma outra aliança com Deus. Mas para aquele momento da história, o que Moisés precisava já ter feito, Gersim já tinha nascido, meus irmãos. Há vários e vários versículos para trás a gente lê a respeito disso, que Gerson já tinha nascido, a vida tinha continuado e até agora nada. E você precisa entender o momento que isso acontece na vida desse homem. É o momento que Deus tinha chamado ele para o ministério. Era um momento que muitos e muitos anos tinham se passado, mais precisamente 80 anos de investimento de Deus sobre a vida de um homem. Essa foi a mensagem do domingo passado. Se você não estava aqui, abre lá no canal, escute, porque tem a ver com a sua vida, não é sobre Moisés. Porque tudo que você viveu até hoje tem a ver com o investimento que Deus está fazendo na sua vida, para que você seja útil nas mãos dele. E Moisés começa a arrumar um monte de desculpa diante de Deus, e Deus vai jogando aquele monte de desculpa por terra. Moisés coloca autoridade, poder na mão dele. Deus coloca autoridade e poder na mão de Moisés. E ele aparentemente está pronto. Agora é só dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele começa a se preparar, ele sai do lugar dele e começa a ir na direção de cumprir o que Deus mandou ele dizer, de fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Mas no momento que ele para numa estalagem no meio do caminho, Deus tenta matá-lo. Você sabe por quê? Porque para andar com Deus, alguns ajustes precisam ser feitos.
Porque a partir do momento que Deus se revelou para Moisés, a estação espiritual mudou. Não era mais do jeito que era antes. Certas coisas não são mais toleráveis. Antes ele estava no deserto, antes ainda ele estava lá na casa de Faraó. Agora certas coisas não são mais aceitáveis, meus irmãos. A estação espiritual mudou. A presença de Deus agora é algo mais cheio na vida de Moisés. E quando a presença de Deus caminha com uma pessoa, essa pessoa corre risco, sim. Mais para frente na história você vai ver o próprio Deus falando com Moisés a respeito do povo. Eu não vou mais no meio de vocês, porque se eu for no meio de vocês, vocês do jeito que vocês estão, eu vou matar vocês. Pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. Mentira. Atos capítulo 5. O nível da igreja de Jerusalém tinha subido. Eu acredito sim que a estação espiritual tinha mudado. O nível de presença de Deus tinha subido naquele lugar por causa de atos de justiça daqueles irmãos. E o que acontece é que um casal combina de pregar uma mentira na igreja. Para eles, de repente, algo normal até aquele momento. Mas o nível da presença tinha mudado. E o que acontece é que quando eles levantam para fazer coisa errada no meio da igreja, Deus mata os dois. Primeiro chega o marido, morreu na hora. Depois chega a esposa, morreu também. Foi desse jeito que foi, morreu. Por quê? Porque a presença de Deus num lugar mata gente sem vergonha. Porque a presença de Deus crescendo num lugar mata aqueles que estão caminhando errado. E Moisés estava caminhando errado. Moisés estava empurrando com a barriga algo que ele já devia ter resolvido há algum tempo. E mais uma vez eu quero dizer que isso não é sobre Moisés, isso é sobre cada um de nós. Porque Ele nos chama, meus irmãos, e eu sei que muitos de vocês estão com a palavra na ponta da língua. Eis-me aqui, envia-me a mim, como a gente acabou de cantar. Estão loucos para começar a trabalhar, estão querendo mesmo começar a todo vapor, mas eu te digo que se você continuar servindo ao Senhor sem fazer alguns ajustes na sua vida, das duas uma, ou a presença dele não vai com você, e você vai funcionar sem fluir. Porque eu conheço uma porção de gente que trabalha para Deus sem Deus, que trabalha uma porção de coisa, inclusive dá certo aparentemente, sem a presença, e não é isso que a gente quer. Ou você vai morrer. E eu quero te dar uma palavra profética nesse momento, e dolorosa. A estação espiritual, ela já virou. E o nível de presença de Deus está aumentando no nosso meio. E você precisa entender, meu irmão, minha irmã, que certas coisas que eram toleradas já não são mais. E Deus não vai aceitar que você continue empurrando certas coisas com a barriga. Vou explicar para vocês como é que funciona quando Ele tira a presença. Você perde a chance. Deixa de ser você. Eu acredito que muitos homens e mulheres de Deus foram chamados no passado. E você começa a olhar a vida deles, parece que realmente eram homens e mulheres de Deus. E fluiu no Espírito Santo. E de repente algo deu ruim. Algo saiu dos eixos. Essas pessoas perderam a presença de Deus, como aconteceu com Saul. Vocês conhecem a história bíblica. Há uns anos atrás, aqui na Grande Vitória, começou um movimento de avivamento num segmento de igrejas tradicionais. E meus irmãos, isso acabou dando errado, não foi para frente. Mas eu soube que um desses líderes, um homem sério, um homem de Deus, até hoje muito conhecido a nível de Brasil, me contaram que ele teve uma visão, e a visão dele era o seguinte: ele via as águas descendo. Isso parece familiar para você que tem ouvido mensagens aqui nos últimos dias, que tem tido visões aqui dentro da igreja, aqui dentro do nosso templo nos últimos dias. Águas fluindo. Só que a água chegava lá embaixo envenenada. E esse irmão, tendo essa visão sem entender, perguntou para Deus o que estava acontecendo. E Deus chamou ele, foi andando, e quando chegou lá no início das fontes, tinha uma porção de rato morto. E ele perguntou: meu Deus, o que é isso? Rato morto no meio do teu rio.
E você sabe o que Deus falou para ele? Esses ratos aqui são os líderes. É eles que estão envenenando a água antes de chegar no povo. Você entende por que Deus não libera certas pessoas para liderar uma célula? Um irmão me procurou no ano passado e falou: pastor, eu estou pronto, eu quero. Eu sei, eu já fiz uma porção de coisa errada, mas agora eu preciso cuidar de gente. Eu falei: olha, eu coloco muitas coisas na sua mão para você fazer menos vida. Porque você não tem condição de cuidar de vida, você vai contaminar. Você precisa se consertar primeiro. Porque das duas, ou Deus tira a presença dele, ou ele vai matar você. E o que eu acredito que vai fazer, meus irmãos, daqui para frente, ele não vai tirar a presença dele aqui do nosso meio, porque tem muita gente buscando, tem muita gente se reposicionando, gente fazendo ajuste. Você vai morrer se você não tomar jeito na sua vida. Como eu posso colocar alguém para cuidar de vidas que não tem responsabilidade? Irmãos, quantos líderes nós temos, presta atenção, que dão uma palavra, que vão estar lá num determinado horário, e alguma coisa acontece, mas foi alguma coisa grave, essa pessoa não estava lá. Mas eu digo para você, não foi uma única vez, porque aconteceu uma coisa grave, pode acontecer. O problema é que acontece sempre. Eu não posso contar com alguém que volta e meia falta o seu compromisso, a sua responsabilidade, e acha que isso é normal. Não, isso é pecado. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Presta atenção, existem algumas pessoas envolvidas aqui nessa igreja, que aconteça o que acontecer, aquilo que elas estão fazendo não vai deixar de ser feito. Tem irmão que, se estiver escalado para ministrar o louvor, e ele tiver de repente, sofrer alguma coisa, estiver no leito de morte, ele vai mandar alguém para ministrar louvor no lugar dele, porque ele é responsável. Eu dei um exemplo para vocês do que aconteceu comigo no ano passado. Eu sofri um acidente na saída de Nova Almeida. Eu bati o carro, tombei o carro. Estava eu deitado no asfalto de um lado, meu carro deitado no asfalto do outro. Minha esposa chegou. Você sabe o que eu falei para ela? De cara: toma o celular, liga para o irmão Erivelto, pede para ele se preparar para pregar, porque hoje é quarta-feira. Irmãos, eu não sabia nem como é que eu estava ainda, com a dor nas costas, que ainda ia fazer exame para saber se eu estava morrendo ou se eu não estava. Mas eu não estava preocupado com isso, sabe por quê? Porque eu tenho uma coisa chamada responsabilidade, e tem gente que não tem. Enquanto você não se reposicionar nesse sentido, você não está apto para seguir e para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ele investiu em você, Ele preparou você, Ele chamou você, igualzinho fez com Moisés. Mas chegou nesse tempo da sua vida, se você não se reposicionar, vai perder. E detalhe, pode sim, inclusive morrer. Graças a Deus que Zípora foi uma mulher sábia nesse momento e deu o braço a torcer. Porque ela já devia estar falando isso há muito tempo. Deus me livre de circuncidar um menino. É um esposo sanguinário mesmo. Até chegar um momento que ela vê: Deus vai matar o meu marido, a minha família vai sofrer nesse momento. Então eu mesmo vou tomar uma providência. A esposa pode salvar o marido que está empurrando o pecado com a barriga. O marido pode salvar a esposa que está empurrando o pecado com a barriga. Quantos são desonestos nos seus negócios, que estão indo muito bem, até ter uma necessidade fora do previsto lá no seu trabalho. E aí de repente precisa fazer alguma coisa que não está exatamente dentro da lei. Vai ser água suja envenenando a sua célula. Você não está apto para cuidar de vida se você é um empresário desonesto, se você no seu trabalho age de maneira desonesta. E eu sei que tem. Aí começa a cuidar de célula, começa a cuidar de vidas. A moça solteira, o rapaz solteiro, desbanca para a imoralidade, água suja envenenando aqueles que estão debaixo. Ministrando morte ao invés de ministrar vida. E o nível de hipocrisia é tão grande, meus irmãos, nos dias de hoje, que é tipo assim: o cara, ele está ali fazendo algo desonesto, ele está ali se sonegando imposto, fazendo alguma coisa, e ele ainda ora para Deus, perguntando, falando para Deus: ah, Senhor, me protege para ninguém descobrir.
É o casal de namorado que está lá em fornicação, que vira e fala assim: ai, Senhor, não deixa ninguém descobrir, não deixa ela engravidar. Perdeu completamente a noção. Deus vai matar você. Ele realmente investiu em você. Ele realmente chama você. Mas não dá para continuar o caminho que Ele te chamou para fazer. Embora milhões de pessoas dependam disso. Zípora, nesse momento que circuncidou o filho, salvou mais de 1 milhão de pessoas da escravidão, meus irmãos. Tem um investimento grande, uma missão grande sobre cada um de vocês, mas só vai se cumprir a partir do momento que tiver ajuste, a partir do momento que tiver reposicionamento. Irmãos, Deus tem me mostrado, me levado a conhecer igrejas que têm tido um impacto, uma luz para o Brasil inteiro e até para o mundo. Igrejas que têm tido uma repercussão muito grande, influenciado muitas e muitas igrejas. Às vezes igrejas não tão grandes, igrejas pequenas, que o que acontece lá tem tocado o mundo. E você sabe o que cada uma delas tem em comum? Elas não têm só um líder visionário, um homem de Deus à frente. Elas têm uma equipe com quem se pode contar. E é isso que Deus quer levantar aqui nessa manhã. Eu consigo sentir, embora eu não consiga ver tudo, mas Deus tem um caminho grande para essa igreja aqui. Tem uma vocação específica que Ele já me falou qual é. Mas, meus irmãos, isso não é papel de um homem. Deus está levantando uma equipe, e eu quero saber se você vai fazer parte dela. Nós precisamos de gestores, sim, de gente para cuidar da parte de comunicação, de fazer uma porção de coisa que hoje está nas costas do pastor, de gente para pastorear vidas, para cuidar, para fazer visita, de gente para cuidar de um grupo de outros líderes, mas gente confiável. Eu não estou falando gente estudada, gente grandemente capacitada. Eu estou falando de gente confiável, gente que não vai dar um piti depois de 2 semanas de trabalho e chutar tudo para o alto de novo, de novo, de novo. Gente que você confia uma responsabilidade e fala, desenvolve. E quando chega no dia, o pastor tem que correr atrás e ele mesmo fazer, porque cadê esse irmão? E a gente ainda tem aqueles que se recusam, como eu disse, a fazer uma oração na célula, a dirigir um quebra-gelo na célula. Não dá para eu estender muito essa mensagem, porque a gente tem aquele segundo momento muito especial, muito forte também. Mas eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento e você assumir um posicionamento. Primeira coisa que você vai fazer é fechar os seus olhos e perguntar para Deus: aonde na minha vida eu preciso me acertar para eu seguir aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Aonde eu estou sendo covarde? Aonde eu estou empurrando as coisas com a barriga? Aonde eu estou atrapalhando o meu marido? Aonde eu estou atrapalhando a minha esposa? E se Deus falar com você, se posiciona. A mentira que você contava até hoje, você não vai ter como continuar com ela daqui para frente. A imoralidade que você carregava até hoje, você não tem como continuar carregando. A preguiça que você tinha, você não tem como continuar carregando. A irresponsabilidade que você tinha, não tem como continuar. A inconstância que você tinha, não tem como você continuar daqui para frente. Você vai morrer. Espírito Santo de Deus, enche de coragem nesse momento, enche de ousadia. Nós não confiamos naquilo que nos traz segurança desse mundo.
Não confiamos no nosso trabalho, não confiamos nas nossas riquezas, não confiamos em pessoas que vão nos sustentar. A nossa confiança está no Senhor. E nós queremos estar corretos com o Senhor, custe o que custar. Nos mostra com clareza, meu Pai, a cada um de nós, onde está o posicionamento que nós buscamos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você nesse momento que está em célula a compartilhar algo que vai mudar na sua vida hoje. Você tem coragem para fazer isso? Vira aí na sua célula e fala com alguém: Deus me falou que eu tenho que mudar isso. Você pode fazer isso? Você tá aí sem célula, de repente sentiu de falar com alguém? Procura até um estranho que seja e fala com essa pessoa. Mas não deixa esse momento passar em branco, não. Você não precisa entrar em detalhes, mas bota para fora. Fala: eu vou mudar isso na minha vida a partir de hoje. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença.